Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por mais esse privilégio de podermos juntos nos reunirmos em torno do propósito de estudarmos a palavra do Senhor. Claro, nessa nova dinâmica que o Senhor tem nos proporcionado durante esses dias, nos quais nossas reuniões estão suspensas. Essas que presencialmente tínhamos essa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, mas louvado seja o Senhor porque o buscar aprender mais dele, ouvir mais dele e conhecê-lo ainda mais não se limita a reuniões, nem a uma estrutura física de um templo. Vai muito além disso. Tendo em vista que nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos, de podermos fazer tudo isso. E, claro, graciosamente, Deus nos dá também a ferramenta da internet para, juntos, nesse tempo, aproveitarmos ao máximo e, sim, podermos compartilhar juntos a palavra de Deus que temos em nossas mãos e aquilo que Ele tem nos ministrado durante esses dias. Louvado seja o Senhor pelo estudo sobre o contentamento e, de fato, eu creio que, assim como tem ocorrido em meu coração, Deus tem falado a cada um dos irmãos. E só nos resta, de fato, agradecermos ao Senhor e continuarmos perseverando nesse conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Queridos, eu gostaria de, nessa abertura da nossa aula de hoje, poder compartilhar com vocês um texto bíblico, esse que encontra-se no livro de Salmos, 119, melhor dizendo. Nós vamos estar lendo os versos 2 e 3. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia nas mãos, já perto aí de você, então abra a sua Bíblia no livro de Salmos 119, versos 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele revela que há uma bem-aventurança para aqueles que guardam as prescrições do Senhor, guardam a lei do Senhor, guardam a palavra do Senhor, a sua revelação. E esses, por serem bem-aventurados, o buscam de todo o coração, pois estão buscando aquele que estão conhecendo. E, claro, esse conhecimento conduz a vida dos mesmos numa prática diária, longe da iniquidade, andando sempre nos caminhos do Senhor. Por isso, queridos, é um momento oportuno, é um momento precioso para mim e para você, quando nos reunimos, mesmo que seja nesse ambiente aqui interativo, para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar então, pedir a Ele que nos abençoe nesta aula e logo em seguida a nossa oração, o Ministério de Louvor está nos conduzindo em uma canção. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, reunidos nesse ambiente interativo para juntos estudarmos a tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque apesar das limitações desse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos dado esse privilégio, essa oportunidade, sim, de dessa forma estudarmos a tua palavra, conhecermos, ó Deus, as tuas prescrições e assim buscarmos guardá-las em nosso coração, na certeza de que seremos com isso bem-aventurados.
Abençoe cada um dos meus irmãos que nesse momento estão aqui juntamente comigo. Que o Senhor ministre ao nosso coração. Sim, ó Pai, pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, então queremos agora convidar o Ministério de Louvor que estará nos conduzindo em uma canção de louvor e adoração ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Ok, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor por esta canção e louvor ao nosso Deus. Então vamos seguir para o nosso sexto estudo dessa série sobre contentamento. E certamente será algo bem especial de Deus para mim e para você. Espero que esses estudos estejam falando ao seu coração e nos moldando a essa vontade do Senhor para mim e para a sua vida, que é vivermos contente em toda e qualquer situação. Claro que a experiência desse contentamento sendo na vontade dele para a minha e para a sua vida. Pois certamente nisso encontraremos no próprio Deus a satisfação plena para o meu e o seu viver. Queridos irmãos, nós insistimos em pedir a todos que nesse momento reserve agora esse tempo que teremos de estudo, procure um ambiente que possibilite você estar atento, concentrado, faça uso da sua Bíblia, do seu bloco de anotações ou caderno, sua caneta, tome nota daquilo que chamar a atenção ao seu coração.
pois certamente é uma forma de colocarmos ainda mais aquilo que Deus está falando conosco em nossos corações. Queridos, nós queremos compartilhar, mais uma vez, uma tela de slide para facilitar, assim, a nossa dinâmica e conduzi-los no conteúdo que temos para juntos estudarmos nessa noite. Como já é do conhecimento de todos, a base do nosso estudo está sendo esse livro. Estamos abordando o que a autora Nancy Wilson tem destacado sobre o contentamento nele, na expectativa sempre de trazer a sua abordagem e adaptá-la à nossa realidade, respaldando ainda mais a discussão em textos bíblicos, como a própria autora já faz em cada capítulo desse livro. E mais uma vez aqui desafio, se você ainda, meu amado irmão, não leu esse livro, mas deseja ler, nós teremos o maior prazer de compartilhar o formato e-book, que é digital, você poderá ler no seu celular, talvez ler no seu computador, ou até mesmo no seu notebook. Eu não tenho dúvida que será uma leitura muito proveitosa. Ela é bem prática na abordagem, a autora, né? E faz com que o livro seja fácil de ser lido. Então, desafio você, entre em contato comigo e terei o maior prazer de compartilhar ele com você. Queridos irmãos, então vamos destacar aí o que nós já estudamos nas 5 primeiras aulas que tivemos, né? Já temos avançado aí bem, ou seja, já ultrapassamos aí um mês de estudos sobre o contentamento. E, claro, pensando nesse tempo, a gente se remete, queridos irmãos, ao prolongamento da suspensão das nossas reuniões presenciais e a vivência dessa experiência da pandemia, né? Então, assim, na primeira aula, consideramos o que é o contentamento e destacamos bem que contentamento é você estar satisfeito em Deus e não há contentamento na vida fora da vontade de Deus. Na segunda aula, destacamos o exemplo de contentamento do pai e do filho, apontando ali que ambos, em suas experiências, Deus na criação do próprio filho expressou contentamento, o filho, na ocasião da sua oração do jardim do Getsêmani, conformando-se à vontade do pai para a sua vida, encontrou também nessa experiência o seu contentamento. Na terceira aula, falamos sobre o alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E enfatizamos que esse alicerce é as promessas de Deus, onde a palavra dele, as Sagradas Escrituras, nos trazem inúmeras promessas. E dessa ocasião, destacamos a de Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde contamos ali com a disposição do Senhor em nunca nos deixar, em nunca nos abandonar. Na quarta aula, falamos sobre descontentamento. Seguimos aí falando, né, as 3 primeiras aulas sobre contentamento, e trouxemos aí na quarta descontentamento, que é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E tal atitude se dá quando somos ingratos a Deus por aquilo que já temos, por aquilo que Ele tem nos dado, e colocamos os nossos olhos naquilo que não temos, cobiçando, pecando contra o Senhor. E na última aula falamos sobre a piedade com contentamento. Claro que na expectativa de entendermos piedade como um exercício prático, diário e constante de uma espiritualidade autêntica, saudável, fiel ao Senhor, estreitando ainda mais os laços, a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Entretanto, essa piedade não deve ser buscada naquela má intenção de, através dela,
barganhar com Deus, achando que por fazer isso, Deus nos dará mais coisas, Deus realizará todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, que inclusive, na sua maioria, são contrários ao princípio bíblico, né? Que tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. E se os nossos sonhos e desejos vão além disso, certamente estamos cobiçando, estamos pecando, sendo ingratos a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Então, se usarmos a piedade para isso, infelizmente, nós estaremos também pecando contra o Senhor. Mas se entendermos de fato a piedade com o contentamento, ou seja, mesmo em nossa busca pelo Senhor, mesmo em nossa dedicação a Ele, nos contentarmos com aquilo que Ele tem nos dado, nós estaremos encontrando algo de grande valor, pois certamente entenderemos que nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos dele, não devemos desejar as riquezas, cobiçar bens materiais, porque a própria palavra do Senhor nos ensinou lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, que muitos estão naufragando na fé por causa desses desejos, por causa dessas vontades que vão além daquilo que o Senhor deseja para eles. Hoje, queridos irmãos, nós queremos estudar sobre o contentamento nos ensina a olhar por uma nova perspectiva. A forma, de maneira prática, como o contentamento nos leva a enxergar a vida e as circunstâncias da nossa vida. Então, que Deus ministre ao meu e ao seu coração a partir desse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós queremos ler nessa noite o capítulo 8, versículos 28 a 30. Esse primeiro versículo, 28, é por demais conhecido de mim e de você. Nós o usamos muito, e, inclusive, até em determinados momentos, sem considerar a verdadeira implicação deste versículo, que seguem no versículo 29 e 30. Muitas vezes uso esse para com outras pessoas. E hoje ele nos dará base para, a partir de então, usarmos ele como deve ser usado, mas também através dele entendermos que o contentamento nos faz enxergar assim a vida sob uma nova perspectiva. Vamos ler então, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Mas permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos aí tentar compreender um pouco esse texto. Queridos, você pode perceber no versículo 28 que Paulo começa afirmando que sabemos de algo. Aqui ele está escrevendo, lembre-se, aos cristãos ali em Roma, e ele, no próprio capítulo, já estava falando sobre a liberdade alcançada em Cristo Jesus, por isso no verso 1 do capítulo 8, nenhuma condenação há. Paulo segue depois disso falando sobre a maneira que em santidade esses que foram libertos precisam viver, a partir do versículo 12, e a partir do versículo 18, Paulo vem falando sobre os sofrimentos que esses que mesmo que vivem em santidade, esses que foram libertos, passarão nesta vida.
mas que não devem se desesperar. E não devem, por quê? Porque apesar de, em alguns momentos, sermos levados ao desespero, podemos nos apegar à promessa do Senhor, mas também ao seu auxílio. Esse que Paulo fala a partir do versículo 26, através do Espírito. E é sobre essas coisas que Paulo chega no versículo 28 e diz, olha, sabemos. E sabemos de quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, há um final bem-sucedido e feliz. É isso que Paulo está dizendo. Sabemos, ou devemos saber, que há a existência de um final feliz e bem-sucedido. Entretanto, esse final que Paulo identifica, ele está para alguns, que inclusive aqui ele identifica. E Paulo é bem fantástico nisso aí, porque ele nos leva a pensar, inclusive, de maneira promissora sobre esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, ele condiciona essa compreensão, esse saber. Esse final, queridos, sim, está para alguns que são identificados aqui, veja no verso 28, como aqueles que, em primeiro lugar, amam a Deus e, em segundo lugar, foram chamados por Deus segundo o seu propósito. Paulo os identifica assim para que não haja dúvidas sobre para quem está essas coisas que cooperam para o bem. Um parênteses aqui, irmãos. Naquilo que falamos no início, é importante termos cuidado quando formos usar esse versículo, inclusive para falar ou recitá-lo como base para as nossas afirmações com pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, que ainda não confessaram a Ele como Senhor e Salvador. E por que ainda eles não fizeram isso? Como cremos, o Espírito Santo ainda não convenceu essas pessoas, mesmo que elas já tenham ouvido o Evangelho. São pessoas que, como ouvimos nas últimas mensagens, ainda não foram manifestadas como aquelas que Deus elegeu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, para em Cristo Jesus se tornarem seus filhos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, de maneira bem prática, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes, daqueles que servem a Jesus, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Fecha esse parênteses aí. É preciso entendermos de maneira prática a verdade aqui sobre esse texto. Seguindo ainda na compreensão, você percebe que nos versos 29 e 30, o chamado desses para esse final decretado por Deus, um final bem-sucedido e feliz, pode ser focalizado tanto sobre o destino eterno destes que amam a Deus e foram chamados por Ele segundo o seu propósito, como sobre a vida terrena e liberdade e santidade destes que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, Paulo diz aí no versículo 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para um fim feliz, para um final bem-sucedido. Sim, mas nesse processo eles serão conformados à imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. E Paulo continua, a fim de que Cristo Jesus, o primogênito, seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a estarem sobre esse decreto de um final feliz, bem-sucedido, a esses também Deus chamou, e a esses que Deus chamou, verso 30, também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, veja o processo aí. E eu e você podemos entender não apenas a predestinação, como a chamada de Deus, e a expectativa aqui da justificação aponta esse processo de santificação que estamos vivendo.
sendo conformados à imagem do Filho unigênito de Deus, até o dia da nossa glorificação. De maneira prática, Paulo aqui, queridos irmãos, usando os verbos chamar, justificar e glorificar, relaciona esses verbos tanto com o plano de Deus ou o decreto de Deus, mas também a execução do seu propósito final, sim, de nos conformar à imagem do seu Filho quando formos glorificados. Mas sabemos que isso demandará um tempo. Tempo esse que eu e você não sabemos quanto será, na verdade. Mas o que Deus está nos ensinando aqui através do seu servo Paulo, naquilo que ele escreveu aos Romanos, é que até lá, naquilo que viermos a viver, a enfrentar, a passar aqui neste mundo, devemos crer que todas as coisas, por sermos aqueles que amam a Deus, por sermos aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, para esse final bem-sucedido e feliz, sim, todas as coisas, absolutamente todas, irmãos, cooperarão para o nosso bem. Essa é a compreensão que Paulo quer, através de suas palavras, que cheguemos. Mas, diante disso, vamos então aplicar essa compreensão ao que queremos falar nessa noite sobre o contentamento como uma nova maneira de enxergar a vida, as coisas ao nosso redor. A autora, queridos irmãos, falando sobre essa possível mudança de perspectiva a partir do contentamento, ela afirma que o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. Inclusive, ela atribui ao contentamento essa afirmação por destacar que o contentamento é novidade para muitos. E aqui eu concordo plenamente com ela, porque, queridos, de fato, talvez, para muitos de nós aqui na igreja que estamos acompanhando esse estudo, para até mesmo as irmãs que leram o livro antes de nós iniciarmos essa série, o contentamento passou a ser uma novidade. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que não estranhem o fato de que, para muitos cristãos, o contentamento é uma novidade. E a partir do momento que esses, conhecendo o contentamento, aprendem a viverem contentes em toda e qualquer situação, eles viverão a experiência de enxergar a vida, de enxergar o mundo sobre uma nova forma. Queridos, nisso ela segue dizendo, temos olhado para o mundo, olhado para nós mesmos e olhado para as nossas circunstâncias pela perspectiva errada. E aqui, claro que essa fala dela é aplicada principalmente àqueles cristãos que ainda não experimentaram o contentamento. Muitos ainda nem buscaram ouvir sobre contentamento, aprender. Talvez lembrem em suas rasas memórias textos bíblicos que, como já usamos aqui, por falarem de contentamento, já ouviram os mesmos em algum ponto de alguma mensagem, mas ainda não buscaram, sim, aplicar as suas vidas de tal forma que os levem a viverem assim e enxergarem o mundo sob uma nova perspectiva. E por não estarem assim, de fato, estes têm olhado para o mundo, para eles mesmos e para as circunstâncias ao redor da vida sob uma perspectiva completamente errada. Ela ainda insiste nessa sua fala, dizendo que o contentamento nos ensina a olhar por uma nova perspectiva, uma perspectiva ressurreta, uma perspectiva do Evangelho. E aqui, queridos, é fato, pois enquanto como aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos,
Sim, em Cristo Jesus, nós precisamos passar a enxergar a vida, enxergar a nós mesmos, enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. Esse que, inclusive, o próprio Jesus, quando ensinou aquela multidão lá no Sermão do Monte, já tratou especificamente sobre isso, levando aqueles a considerarem o que eles tinham ouvido a partir da lei e aquilo que Jesus estava passando a dizer. Por isso você vai ver a partir de Mateus capítulo 5, né? Mais precisamente em Mateus capítulo 6, sempre Jesus ensinando aquela multidão, dizendo assim: ouvistes o que foi dito, por exemplo, sobre o adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher apenas com um olhar impuro, já cometeu adultério. Então, veja que, de fato, nós, enquanto aqueles que amam a Deus, que foram chamados por Ele, precisamos abrir os nossos olhos e passar a enxergar o mundo agora sobre as lentes, pelas lentes do Evangelho. Queridos, pensando nisso aí, você vai, então, começar a aplicar aquilo que o apóstolo Paulo falou nos versículos que nós lemos nessa noite, sim, a essa compreensão que nós queremos levá-los a ter nessa noite. Porque no versículo 28, Paulo nos ensina que Deus está tecendo todas as coisas em nossas vidas para produzir o bem em nosso favor. Não necessariamente o bem imediato, mas certamente o nosso bem definitivo, até porque o final é de glorificação. Se pelos nossos olhos naturais não conseguimos enxergar o bem que Deus está fazendo agora, não tenha dúvida, querido, que Deus lhe fará não apenas enxergar, mas vivenciar o bem definitivo, sim, a sua glorificação na eternidade com o Senhor. Por isso, creia que Ele já está fazendo o bem, apesar da circunstância, apesar do momento que você está vivendo. E para isso é necessário você, sim, enxergar isso nas pequenas coisas. Nesse momento que nós estamos vivendo, queridos, de pandemia, sim, Deus está fazendo bem na minha e na sua vida, para conosco. Até mesmo, queridos, e aqui eu não posso deixar de afirmar tal fato, até mesmo para aqueles muitos irmãos em Cristo que, devido ao Covid-19, perderam as suas vidas. Sim, esses irmãos, apesar da luta para viver, apesar dos inúmeros dias no hospital, internado, não sei, talvez, Deus sim preparou eles para o bem definitivo, a eternidade com o Senhor. Veja, queridos, que de fato todas as coisas cooperam para o nosso bem e precisamos enxergar a nossa vida, seja em qual circunstância estejamos vivendo sobre esse aspecto. Queridos, quando começamos a entender a nossa vida a partir desse ponto de vista, temos duas armas contra o descontentamento. Sim, o olhar a nossa vida sobre essa nova perspectiva, nessa mudança, não tenha dúvida que romperemos com o descontentamento, se esse ainda insiste na minha e na sua vida. Queridos, duas armas eu gostaria de citar aqui para vocês. A primeira é a promessa de Deus. Veja o que Paulo diz aí no versículo 18 do capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo aqui, que diz que eu e você, lembre-se, já temos um fim determinado pelo próprio Deus, já decretado por Ele. Por quê? Porque Ele
nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos justificou e Ele irá nos glorificar. Sim, o nosso fim já está determinado. E até lá, passaremos sim por aflições, por sofrimentos, por pandemias como essa, mas nunca devemos comparar essas circunstâncias com essa glória que há de ser revelada. Então, isso traz para mim e para você que o que nos aguarda é melhor. E se nos aguarda, nós devemos crer nessa promessa. E sobre essa promessa, olhar as circunstâncias da nossa vida e, apesar delas, dizer: Deus, obrigado, porque o que me aguarda é melhor. O que me aguarda é feliz. O que me aguarda trará descanso. Então, essa é a primeira arma que podemos usar contra o descontentamento. A partir do momento, claro, que eu e você olharmos para a vida agora e as circunstâncias que sobrevêm sobre ela, nesse aspecto do que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Crer nas promessas de Deus, queridos, abre os nossos olhos para vermos pela fé as boas coisas que Ele tem operado nas nossas vidas. Mais uma segunda arma, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, é o auxílio de Deus. Veja o verso 26 aí, por favor. Paulo diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar quando convém, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos o quê? Inexprimíveis. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a fraqueza, querido, mencionada por ele nesse versículo 26, é a nossa incapacidade de analisar as situações e orar coerentemente sobre a promessa que temos. Por isso que muitas vezes desanimamos, por isso que muitas vezes nos entristecemos pelas lutas e nas lutas. Mas é nesses momentos que Paulo está dizendo: olha, para você não ficar descontente, sim, faça uso do auxílio de Deus, ou seja, o Espírito Santo, a intercessão dele. Hoje eu não tenho dúvida, queridos, que em momentos tão difíceis que enfrentamos, nos faltam até mesmo as palavras para orarmos. Já vivi experiências assim. E, querido irmão, abra o meu coração para Deus e digo: Santo Espírito, ore por mim. Sim, Senhor, que o teu Santo Espírito possa gemer inexprimivelmente, pois está me faltando as palavras. Eu não sei como orar sobre essa situação. Queridos, e é maravilhoso como Deus, com esse Espírito, traz o consolo ao nosso coração, traz a direção ao nosso coração, traz ao nosso coração o conformar-se com a sua vontade. Então, queridos irmãos, é certo que precisamos, em nossas vidas, olhar as circunstâncias sobre uma nova perspectiva, sobre o olhar do contentamento. Mas eu gostaria de convidá-los para irmos um pouco mais além. Sim, pois Deus está nos dando oportunidades de exercer a nossa fé e confiança nele. Sim, lembre-se que Deus nos predestinou, Deus nos chamou e Deus nos justificou. E apesar de não estar no texto, essa justificação traz de maneira imediata e subsequente à justificação a santificação. Por isso, antes mesmo da glorificação, nós estamos nesse processo de santificação. Pois Deus, sim, está nos santificando, fazendo-nos crescer mais como Cristo. É o que Paulo afirma no versículo 29. Ele diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus está nos dando a oportunidade de sermos moldados por Ele, para nos tornarmos ainda mais conforme a imagem do seu Filho. E aqui, queridos, há uma implicação fundamental para mim e para a sua vida. A maneira que muitas vezes o Senhor nos molda
é em meio às circunstâncias adversas, é em meio às circunstâncias contrárias. Por isso, queridos irmãos, eu não tenho dúvida que essa pandemia e o que ela implicou à igreja, suspendendo as reuniões presenciais, limitando a igreja à comunhão física. Sim, a vivência das ordenanças, como, por exemplo, a ceia e o batismo. Sim, eu não tenho dúvida que tais implicações está sendo a maneira que Deus está moldando a sua igreja. E o que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias, crendo e já vislumbrando um possível retorno e aqui falo para você, meu amado irmão, membro da nossa igreja. A pergunta é, como voltaremos? Como voltaremos? Precisamos pensar nisso, pois Deus tem usado todo esse prolongamento da pandemia, e não tenho dúvida disso, para moldar a sua igreja. A pergunta é, eu e você temos permitido que Deus nos molde? Sim, temos permitido que Deus trabalhe em nós durante esses dias? Temos permitido que Deus nos trate, que Deus nos transforme, que Deus nos conforme ainda mais à imagem do seu Filho? Precisamos pensar sobre isso. É uma implicação, sim, queridos, muito pertinente a esses dias que nós estamos vivendo. Nesse discipulado pessoal com Deus, Ele nos dá as oportunidades de exercer nossa fé, crendo na sua promessa, como falamos anteriormente, e confiando nele, nos assegurando em seu auxílio em momentos oportunos. Sim, queridos, desculpe, sim, porque se ele respondesse, pense comigo, a cada oração de maneira imediata, respondendo exatamente do jeito como pedimos, nós perderíamos tais oportunidades. Sim, de crermos ainda mais na sua promessa, de nos fazermos valer do seu auxílio divino por meio do Espírito. Essa é a razão de recebermos do Espírito, sim, o auxílio para orarmos como convém. Veja o versículo 26 novamente e junto com ele o 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então veja que é interessante porque a gente percebe que em determinadas situações que nos faltam as palavras para orar, contamos com esse auxílio. Mas esse auxílio é conectado por seu Espírito de Deus diretamente com Deus, pois é o próprio Deus. E esse Espírito ora ao Senhor não conforme a nossa vontade ou as circunstâncias ao nosso redor, mas segundo o propósito e vontade de Deus. Por isso, talvez você já tenha orado, querido irmão, por determinada circunstância na sua vida, ou você, minha amada irmã, e até pedido ao Espírito, né? Ore por mim, a coisa não muda, a circunstância não muda, e não vai mudar, sabe por quê? Porque essa é a sua vontade, e a vontade de Deus não é que essa circunstância mude. E por quê? Porque Deus tem um propósito todo especial na sua vida. Deus quer que ela coopere para o seu bem. Por isso o Espírito Santo não está orando segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. O que eu e você precisamos é, Senhor, eu me submeto à tua vontade.
Sim, Senhor, que nessa situação tão difícil, que nessa circunstância tão difícil que eu estou vivendo, o Senhor quer me ensinar. O Senhor quer ministrar o meu coração. O Senhor quer tratar na minha vida. O que o Senhor deseja mudar, o que o Senhor deseja transformar. Senhor, me faz um filho melhor. Senhor, me faz ainda mais me conformar à imagem do teu filho. Essa deve ser a minha sua oração em circunstâncias como essa. É o que Paulo está querendo nos ensinar. Sim, queridos, ao invés de buscarmos por coisas que queremos, ou seja, aquelas bênçãos externas, sim, Paulo está nos ensinando aqui o contentamento. Procura olhar para as circunstâncias porque estamos passando, nos levando a confiarmos nas promessas de Deus, mas também a contarmos com o seu auxílio por meio do seu Espírito em momentos oportunos. Veja comigo o que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6, e veja como é confortador, queridos, para mim e para você. A palavra do Senhor nos diz, inclusive o verso 5 é aquele que nós falamos sobre a base no qual o contentamento deve ser construído. Verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Sim, queridos, em meio a essas circunstâncias que talvez você esteja vivendo, ou estejamos vivendo, que possamos com contentamento olhar cada uma delas, assegurados na promessa de Deus, certos do seu auxílio quando for oportuno, sejamos gratos a Ele. E afirmemos, Senhor, venha me moldar. Senhor, transforma. Senhor, conforma-me ainda mais à imagem do teu Filho. Sim, queridos, eu gostaria de levá-los dentro dessa última reflexão que fizemos, pensar em entender que, apesar das circunstâncias sendo enxergadas com os olhos do contentamento, nós encontraremos motivos, e mesmo em meio a essas circunstâncias, darmos graças a Deus em todo o tempo. A autora afirma que o contentamento lê a caligrafia de Deus em nossos momentos de necessidade, com a visão da fé, e vê que tudo que Ele faz é para o nosso bem e para a sua glória. Dessa forma, agradecemos a Ele, glorificamos a Deus em todo o tempo. Nós lhe damos graças pelos desafios, pelas dificuldades, pelas circunstâncias contrárias, bem como também, queridos, pelas alegrias, pelas bênçãos. Sim, é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 4:11, nosso primeiro estudo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sim, sei ter em abundância, mas também sei ter em escassez. E por quê? Porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Sim, queridos, enxergando a nossa vida e suas circunstâncias pelos olhos do contentamento, nós renderemos, em meio às circunstâncias mais adversas, louvores e graças ao Senhor. Devemos compreender que é a vontade de Deus que venhamos a dar graças a Ele em todo o tempo. Sim, queridos. Primeiro, porque podemos dar graças a Ele na circunstância em que Ele nos colocou. E precisamos ter consciência disso.
Pois se assim fizermos, estaremos fazendo aquilo que Ele deseja que façamos nesse exato momento, em meio a essa circunstância. Por isso, Paulo, lá em Tessalonicenses, nos ensina, no capítulo 5, versículo 18, que devemos em tudo, mas absolutamente em tudo, dar graças a Deus. E por quê? Aí ele diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Lembra? Ele nos chamou em Cristo Jesus. E se ele nos chamou para que todas as coisas pudessem cooperar para o nosso bem, Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que é a vontade dele em Cristo Jesus que possamos dar a ele graças em tudo, em todo o tempo. Sim, mas também, queridos, podemos agradecer a ele porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Sim, e que é acessível àqueles que ele chamou e foi bondoso para com eles. Sim, queridos irmãos, por isso nós precisamos atentar para isso. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Um texto fantástico que nos leva a compreendermos, sim, essa bênção divina. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. Veja, queridos, como Deus é maravilhoso. Sim, nós podemos dar graças a Ele, porque essa é a vontade dEle em todo o tempo, em qualquer circunstância. Porque mesmo em mesmas circunstâncias, em momentos, sim, difíceis e contrários à nossa vida, nós temos acesso livre ao seu trono da graça para acharmos nele, no tempo oportuno, misericórdia, socorro, auxílio. Lembre-se que o contentamento não é uma questão de ficar sentado de maneira apática a tudo, parado. Não, ao invés de ceder à ansiedade, somos ordenados a fazer outra coisa. E que outra coisa é essa? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andar ansiosos com coisa alguma. Sim, contudo, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja que bênção! E a paz de Deus, quando fizermos isso, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a paz de Deus é que nos protege e mantém os inimigos, sim, chamados ansiedade e preocupação, fora do nosso coração e da nossa mente. Quando mais crescemos em gratidão e confiança, mais a nossa paz e o nosso contentamento transbordará, crescerão, pois já temos, queridos, a certeza do nosso final. E até lá, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O nosso final será bem-sucedido, será feliz. Eu quero concluir nessa noite, queridos irmãos, dizendo que essa nova perspectiva de olhar as coisas, especialmente em nossos momentos de necessidade, as circunstâncias contrárias à nossa vida, livra-nos das preocupações, porque a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente. Portanto, passe a enxergar, querido irmão, querida irmã, a vida com os olhos do contentamento. Amém? Próximo estudo, nós estaremos considerando contentamento nas aflições. Eu gostaria, então, assim, de convidá-los a orar nesse momento, encerrando esse tempo tão precioso que aqui tivemos. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela maneira que o Senhor falou conosco nessa noite, nos revelando mais uma vez
e por termos sido chamados pelo Senhor, predestinados a sermos conformes à imagem do teu Filho, termos sido justificados. Sim, ó Pai, estarmos guardados para a glorificação. Todas as coisas, absolutamente todas, cooperarão para o nosso bem. Ó Deus, nos faça entender isso, principalmente em meio às circunstâncias difíceis e contrárias à nossa vida, para que através desse olhar contente possamos, em meio a essas circunstâncias e problemas, ó Pai, e adversidades, dar graças ao Senhor. Sim, confiando sempre na tua promessa, certos do auxílio do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Obrigado por sua companhia. E até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e Deus os bendiga no nome de Jesus.